A metade do século XIX foi uma época turbulenta para a América do Sul. Nações recém-independentes lutavam com divisões internas e pressões externas. Brasil, Argentina e Paraguai, apesar de um histórico compartilhado de luta pela independência, se viram presos em uma disputa pelo domínio regional. No centro dessa luta estavam disputas territoriais e o espectro sempre presente da influência europeia. O Paraguai, sob o governo de Francisco Solano Lopes, havia embarcado em um ambicioso programa de modernização. Lopes, embora uma figura controversa, buscava fortalecer sua nação e afirmar seu lugar no cenário continental. No entanto, as ambições do Paraguai eram vistas com suspeita por seus vizinhos maiores, particularmente o Brasil. Disputas de fronteira ao longo dos rios Apa e Branco persistiam, resquícios não resolvidos do passado colonial. Para piorar a situação, havia a guerra civil em andamento no Uruguai. O conflito opunha o governante Partido Colorado contra o Partido Blanco, cada facção competindo pelo controle. O Brasil, sob o imperador Dom Pedro II, apoiava abertamente os colorados, vendo-os como um baluarte contra a influência paraguaia. A Argentina, cautelosa com o crescente poder do Brasil, inicialmente hesitou, mas acabou se juntando à luta ao lado do Brasil e dos colorados. Essa teia de alianças e rivalidades preparou o cenário para um conflito que envolveria a região em uma guerra sangrenta e prolongada. Francisco Solano Lopes, convencido de que sua nação estava ameaçada, preparou-se para defender os interesses do Paraguai, mesmo que isso significasse desafiar o poderio de seus vizinhos maiores. O palco estava montado para um confronto que deixaria uma cicatriz duradoura no continente sul-americano. A Guerra do Uruguai, um conflito aparentemente localizado, provou ser o catalisador para uma conflagração muito maior. No final de 1864, com o Partido Blanco enfrentando a derrota, Solano Lopes ordenou a apreensão de um navio a vapor brasileiro, o Marquês de Olinda. Esse ato, uma provocação calculada, pretendia enviar uma mensagem clara: o Paraguai não toleraria interferência estrangeira nos assuntos de seus vizinhos. O Brasil, indignado com a apreensão, respondeu com uma declaração de guerra. A Argentina, ligada por sua aliança com o Brasil, logo seguiu o exemplo. O conflito, inicialmente desencadeado por eventos no Uruguai, rapidamente se transformou em uma guerra aberta entre o Paraguai e a Tríplice Aliança de Brasil, Argentina e Uruguai. Solano Lopes, convencido de que a sobrevivência de sua nação estava em jogo, mobilizou seu povo para uma luta desesperada contra probabilidades aparentemente insuperáveis. O Paraguai, embora em menor número e com armamento inferior, atacou primeiro. As forças paraguaias lançaram uma ofensiva dupla, invadindo a província brasileira de Mato Grosso, ao norte, e Corrientes e Rio Grande do Sul, ao sul. As ofensivas paraguaias iniciais pegaram os aliados de surpresa, destacando o espírito de luta e a proeza militar dos soldados paraguaios. No entanto, a maré da guerra começou a mudar em 1865 com a Batalha do Riachuelo. Este decisivo confronto naval, travado no Rio Paraná, resultou em uma derrota esmagadora para a frota paraguaia. A vitória dos aliados garantiu seu controle das vias navegáveis, prejudicando a capacidade do Paraguai de guerrear em várias frentes. A Batalha do Riachuelo marcou um ponto de virada no conflito, mudando o ímpeto decisivamente a favor da Tríplice Aliança. A vitória dos aliados em Riachuelo abriu caminho para uma invasão do próprio Paraguai. Em 1866, uma força combinada de tropas brasileiras, argentinas e uruguaias cruzou o Rio Paraná e entrou em território paraguaio. A invasão, no entanto, provou ser um assunto caro e prolongado. O Paraguai, sob a liderança resoluta de Solano Lopes, montou uma resistência feroz, infligindo pesadas baixas aos exércitos invasores. A Batalha de Curupayty,
travada em setembro de 1866, exemplificou os desafios enfrentados pelos aliados. As forças paraguaias, entrincheiradas em posições fortificadas, repeliram uma força aliada maior, infligindo pesadas perdas. A batalha, uma impressionante vitória paraguaia, interrompeu temporariamente o avanço dos aliados e mostrou a resiliência do povo paraguaio. Apesar dos reveses, os aliados se reagruparam e continuaram seu avanço. A captura da fortaleza de Humaitá em 1868, após um longo cerco, marcou um ponto de virada significativo. Humaitá, considerada inexpugnável, há muito servia como símbolo da resistência paraguaia. Sua queda desmoralizou as forças paraguaias e abriu caminho para o ataque final à Assunção. Em janeiro de 1869, as forças aliadas capturaram a capital paraguaia. Solano Lopes, recusando-se a se render, fugiu para o interior com um pequeno grupo de seguidores leais. A queda de Assunção, embora uma vitória significativa, não marcou o fim da guerra. O Paraguai, embora abatido e destruído, continuou a resistir. A Guerra do Paraguai, mesmo após a queda de Assunção, se arrastou por mais um ano. Solano Lopes, agora liderando uma campanha de guerrilha, recusou-se a admitir a derrota. Sua resistência, embora em última instância inútil, incorporou o espírito de luta do povo paraguaio. A guerra finalmente chegou ao fim em março de 1870, com a Batalha de Cerro Corá. Solano Lopes, cercado e em menor número, foi morto, marcando o fim da resistência paraguaia. A Guerra do Paraguai, que durou mais de 5 anos, deixou uma marca indelével no continente sul-americano. O Paraguai, a nação que ousou desafiar seus vizinhos maiores, estava em ruínas. As estimativas variam, mas acredita-se que até 70% da população paraguaia morreu durante o conflito, vítimas de batalha, doenças e fome. A guerra dizimou uma geração, deixando o Paraguai uma sombra do que era. O Brasil, embora vitorioso, emergiu do conflito marcado e transformado. A guerra, apesar de sua popularidade inicial, drenou o tesouro brasileiro e expôs os horrores da escravidão. O conflito contribuiu para o crescimento do abolicionismo no Brasil, levando finalmente ao fim da escravidão em 1888. A guerra também aumentou o prestígio e o poder do exército brasileiro, plantando as sementes para sua posterior intervenção na política brasileira. A Guerra do Paraguai, uma tragédia para todos os envolvidos, remodelou o cenário geopolítico da América do Sul. O Paraguai, devastado e diminuído, perdeu uma parte significativa de seu território para a Argentina e o Brasil. A guerra atrasou o desenvolvimento do Paraguai, deixando um legado de ressentimento e instabilidade. O conflito consolidou a posição do Brasil como a potência dominante na América do Sul, mas também semeou as sementes de futuras tensões. A Guerra do Paraguai, uma história de advertência sobre ambição, rivalidade e o custo humano do conflito, serve como um lembrete da fragilidade da paz e do legado duradouro da guerra.